Olha, nós estamos acompanhando o noticiário econômico e político simultaneamente e o governo tem anunciado dizendo que em 2024 vai zerar o déficit orçamentário, o ano que vem. Para a gente poder entender melhor isso, o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor Nelson Marconi, aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Professor, zerar o déficit quer dizer, vou gastar apenas aquilo que eu arrecadei? Exato, zerar o déficit significa isso, vou gastar o que eu arrecadar, né? E nada mais, né? Agora, o que é mais fácil? Segurar o gasto ou aumentar a arrecadação para poder gastar? Essa As pergunta duas de $1 milhão coisas... Exato, é uma pergunta de $1 milhão, Heródoto. As duas coisas não são fáceis, né? O governo teve que recompor uma série de gastos, né, que estavam muito represados antes nessa área da saúde, educação, né? Mas, por outro lado, ele também, para conseguir fazer esses gastos, né, ele vai ter que ter mais receita. E, do outro lado, ele precisava cortar também alguns gastos, né? Principalmente, o governo gasta muito com juros hoje, né, certo? E a sua máquina também, tá certo? A máquina do governo não é inchada, né? A gente não pode dizer isso, mas sempre há espaço para alguma eficiência maior, né? E essa diferença aí tá difícil, né? Do governo achar como é que ele vai fechar. E pelo jeito que o governo já está desde o início, né? Tá certo? Dizendo é que ele vai tentar aumentar a receita, certo? A despesa, como eu disse, cresceu porque várias delas estavam represadas, né? A gente lembra como vários serviços públicos foram sendo reduzidos, né, nos últimos anos, e aí realmente, principalmente na área de educação e saúde. E agora realmente está complicado para fechar a conta, não vai ser fácil, não. Agora, professor, quando o governo gasta mais do que arrecada, como é que ele cobre essa diferença? Quando ele gasta mais do que ele arrecada, quer dizer, ele não tem recursos próprios, digamos, né, de receita, de arrecadação para cobrir toda a despesa. E aí ele precisa emitir dívida, né, para conseguir cobrir essa diferença. Quer dizer, ele emite o que a gente chama de títulos públicos, né, os títulos da dívida pública. E vende esses títulos junto ao mercado, que a gente chama de mercado financeiro, às vezes para as pessoas diretamente, também via Tesouro Direto, né? E isso significa que ele está, logicamente, vendendo um título, tendo um compromisso de pagamento futuro. Então, ele aumenta a dívida dele para financiar essa diferença. No fundo, é isso, né? Ele tem que, quando ele emite esses títulos, ele está aumentando a dívida pública, a dívida do governo, a dívida pública. Professor, salvo engano, a nossa dívida pública hoje representa aproximadamente 74% do produto interno bruto do país. Isso é muito, isso é pouco, Exato. É confortável? Qual é a sua avaliação? Olha, não é... Depende muito, tá certo? Quer dizer, o número em si, né? Você fala, nós somos nesse percentual. Eu acho que o importante aí é a gente ver para onde vai a tendência, né? Tá certo? Quer dizer, se for uma tendência, por exemplo, esse número crescente, ele é um problema, né? Porque a dívida começaria a subir mais, tal, e o governo começaria a ter que emitir cada vez mais títulos, pagar mais juros, pagar juros mais altos, tudo mais. Se a tendência nesse patamar for de estabilidade ou até de queda, né, isso não chega a ser um problema, porque indica que a situação das contas públicas no futuro estaria melhorando. Então, o grande nó da questão, aí, a grande X, né, da questão é saber se ela vai subir ou se ela vai diminuir no futuro. Esse patamar que está aí não é um patamar desesperador para o país de forma nenhuma. A gente tem países numa situação bem pior em termos de dívida pública, né? Certo? Quer dizer, agora a questão é ver para onde que ela vai. Professor, é nesse ambiente que as empresas de risco, que fazem avaliação de risco, olham também para dizer e dar uma nota internacional para os investidores virem ou não virem para o Brasil? Sim, as agências internacionais de risco, o que elas mais olham normalmente é para a situação fiscal do país, né? Certo? Elas têm, logicamente, uma preocupação política, sempre, com razão, mas do ponto de vista econômico, elas olham muito para a situação fiscal para saber se o governo vai ter condições
de pagar a dívida, né? Normalmente o governo tem essas condições, é muito difícil um governo que não consiga pagar sua dívida, teria que estar numa situação muito ruim, como eu disse, não é a nossa. Mas esse é o principal indicador que elas olham, certo? À medida que a situação fiscal começa a melhorar, né, também a avaliação das agências de risco tende a melhorar também. E elas também vão olhar para essa questão do caminho, quer dizer, da trajetória, para onde indica a dívida pública, se é crescente ou não. Professor, recentemente a gente já teve alguma situação em que nós arrecadamos mais do que gastamos e destinamos essa diferença para pagar uma parte dessa dívida interna? Olha, recentemente, as últimas vezes, né, a última vez que a gente conseguiu fazer isso, quer dizer, cheguei a ter um superávit que a gente fala nominal, faz pelo menos 10 anos, mais de 10 anos, certo? Porque, assim, a gente fala muito desse chamado resultado primário, né, tá certo? Que é o que o governo divulga, fala, eu vou gerar um resultado primário de 0,5% do PIB e tal, etc. Mas, no fundo, depois desse resultado primário, o governo ainda precisa contabilizar o pagamento de juros, né? Quando ele contabiliza tudo isso junto, a gente acaba tendo um déficit, né? E esse déficit, ele é, vamos dizer, recorrente no Brasil, ele é, ao longo de muito tempo, né, ele é a situação que a gente sempre observa, que ela é a situação que vem sendo registrada. Né? Então, são exceções os anos que o governo tem que a gente chama de superávit, né, um excesso de recursos, para conseguir resgatar a dívida. Tá certo? Eu, aqui na minha carreira longa de economista, né, eu vi situações em 2, 3 anos em que a gente pode dizer o que se chama de superávit nominal, para o governo conseguir pagar com os próprios recursos, né, arrecadar, pagar as despesas dele, pagar os juros que ele tem que pagar e ainda conseguir resgatar a dívida. É muito difícil acontecer essa situação. Professor, qual é a relação que existe, então, entre o valor dessa dívida pública? Vamos ter que pagar isso, de alguma forma, né? Entre ela e a taxa Selic estabelecida naquelas reuniões hoje bastante de suspense do Banco Central do Brasil. Então, o governo, ele consegue, né, pagar a dívida dele porque ele é um agente diferenciado, digamos, na economia, né? Ele consegue emitir e vender títulos no mercado com relativa facilidade para rolar a dívida, quer dizer, ele paga títulos que estão vencendo com outros títulos que ele emite. Né? A questão é que quanto tempo não, ele consegue fazer isso com frequência, né? Desculpe, mas qual é a taxa de juros que ele paga sobre esses títulos, é justamente essa a tua questão. Então, quando a dívida começa a aumentar muito, o mercado financeiro começa a exigir do governo que ele pague juros maiores sobre a dívida pública, né, certo? E isso se reflete nessa taxa Selic, quer dizer, na verdade, o título da dívida pública, quem emite não é o Banco Central, é o que a gente chama do Tesouro Nacional, né? Mas o Banco Central, para definir a Selic, que é essa taxa de juros básica da economia, nessa reunião secreta que você está falando, né, ele vai olhar tanto para as condições macroeconômicas do país, inflação, etc., como também para a situação fiscal. Né? Então, se a situação fiscal está ruim, a tendência é a taxa de juros subir, né? Porque espera-se, né, com isso, que o governo vai ter mais dificuldade para financiar sua dívida, ou vai ter que colocar uma taxa de juros maior para financiá-la, certo? Uma situação fiscal muito ruim também pode gerar pressões inflacionárias através de desvalorização, pela pressão que ela faz na taxa de câmbio, né, tá certo? Pela pressão que ela faz sobre as expectativas. Então, quando a situação fiscal se deteriora muito, a pressão sobre a inflação também aumenta. E aí o Banco Central, como tem essa preocupação com a inflação, acaba também subindo os juros. Então, a pressão sobre a alta de juros, né, quando existe uma situação fiscal ruim, vem tanto porque a própria dificuldade do governo de colocar, de financiar a dívida com taxa de juros baixas aumenta, e por outro lado pode vir uma pressão pelo lado da inflação, que também faz com que o Banco Central aumente a Selic. Né? Não é aqui o caso do Brasil, quer dizer, o Brasil a gente está com uma taxa de juros alta há muito tempo, além do necessário, né? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Professor, obrigado pela aula.
Obrigado a você, Heródoto. Um abraço. Muito obrigado. Professor Nelson Marconi, professor de Economia da Fundação Jesus, muito claro, né? Bastante didático para a gente poder entender algumas coisas a gente sabe, outras a gente não sabe. O professor está aí para nos ajudar.